entendi. Joga alguma coisa. Não dá, eu posso acertar o Zezé. Beto, me arremessa. Vocês ok? Tá. Então, tá começando mais um Papo Animado aqui de todos os aplicativos de podcast. Você pode estar escutando a gente pelo Skype não, pelo Spotify, pelo Deezer. Pode já começar a rir de mim, Alan, já comecei errando hoje. E estamos aqui com o Alan mais uma vez. Nossa, mas assim, com essa voz começando, como é que as pessoas vão dizer que é um papo animado, gente? Tá vendo? Porque eu sempre inicio esse podcast, que eu levanto, eu jogo a energia lá pra cima, já começou dando informação errada. Você ouve a gente pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Deezer, pelo SoundCloud, pelo seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Alan Wood, estou aqui com o Léo Francisco, dono do site Cadê o Léo? E hoje a gente vai falar sobre o Brad Bird, né, que é um grande ícone da animação, e vocês vão saber hoje por que ele é um grande ícone da animação e por que ele merece um programa só para ele. Eu tô falando muito, gente, porque nesse podcast hoje eu vou falar muito pouco, porque eu não fiz a lição de casa, então eu vou aparecer no começo e no final, entendeu? Mas, Alan, isso você gosta dos desenhos animados do Brad Bird, não gosta? Pelo amor de Deus, você conhece pelo menos um pouquinho sobre os desenhos. É impossível a pessoa... Às vezes a pessoa que tá escutando a gente, o nosso amigo, pode não saber quem é o Brad Bird de nome, mas ele já fez animações como Os Incríveis, Ratatouille e também o Gigante de Ferro, que é a animação que a gente vai destacar aqui hoje no nosso podcast, porque na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, ele vai completar 20 anos do seu lançamento. Então, hoje a gente não vai ter notícias, né, Alan? Não, hoje a gente não vai ter notícia porque, se vocês ouviram o programa da semana passada, a gente falou que ia estar no Animamundi, e o Animamundi foi muito legal, e é óbvio que a gente ia trazer conteúdo exclusivo para esse podcast, porque a gente é muito chique. O que a gente está trazendo hoje, Léo? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência no Animamundi. Foi a semana que a gente mais se encontrou, né, Alan? A gente se encontrou, acho que 3 dias seguidos do Animamundi. A gente foi na sexta, no sábado e no domingo, curtiu um pouco do festival. Cada um assistiu um pouquinho de coisa, eu e o Alan. E a gente também foi na abertura, que aconteceu na última terça-feira, no auditório do Ibirapuera. E lá a gente conversou com 2 dos criadores / diretores do Animamundi, que é a Aida Queiroz e o César Coelho. E a nossa primeira pergunta vai para o César. César, qual que é a importância do festival como Animamundi? Eu sou muito suspeito para falar da importância do Animamundi, mas eu vou falar da vivência que a gente tem nesses 27 anos. O Animamundi, ele foi uma estratégia de sobrevivência. Isso há 27 anos atrás, quando a gente juntava a sobrevivência e a animação na mesma frase, né? Naquela época, a animação no Brasil era um resíduo da produção audiovisual. Existia só para publicidade, raramente em uma ou outra coisa. Maurício Souza, de vez em quando, lançava um filme ou outro, mas isso muito em cima, não da importância da produção de animação, mas mais da importância da franquia da Turma da Mônica, né? A gente lançou o festival justamente querendo criar uma plataforma que, primeiro, trouxesse público para a nossa arte. E essa foi a estratégia número 1. Mostrar que a animação era muito mais do que a gente estava acostumado aqui no Brasil, era uma arte muito mais ampla do que a arte para a criança, como era considerada naquela época. A animação, na verdade, ela é muito mais feita para adulto do que para criança. E aqui no Brasil a gente não conhecia isso. Então a gente queria primeiro formar público para isso, e a gente conseguiu. A gente também entendia, pela lei da oferta e da procura, se a gente conseguisse provar que existia uma demanda muito grande por animação, a gente ia forçar uma oferta. Então foi a segunda etapa da estratégia, era criar uma vitrine para os artistas nacionais, atrair novos talentos e promover esses novos talentos. Isso começou a acontecer. Depois que o festival começou a crescer de público, depois que a gente começou a ter uma importância grande no mundo e na imprensa, isso foi animando, por assim dizer, os talentos brasileiros, quem já fazia animação, os veteranos e os novos artistas, a produzirem para o festival. E a produção brasileira, ela disparou. Ela saiu de 1, 2, 3 filmes por ano para 300 e mais de 300 filmes por ano. Chegou até 400 filmes por ano que a gente recebia, né? A partir disso foi começar a administrar essa revolução que a gente começou a criar no audiovisual brasileiro, principalmente na animação. A gente começou a falar da necessidade de botar a animação brasileira na televisão, o que a gente chama de a produção industrial, onde começa a produzir séries, já começa a produzir longas metragens. Para isso a gente precisava
estabelecer bases concretas para isso. E a gente começou a discutir isso no festival. Aí surgiu o Anima Fórum. No Anima Fórum, várias questões sobre o mercado, várias questões sobre financiamento, várias questões sobre regulação, sobre parcerias entre TVs e produtoras, entre produtoras em si, qual a produção com o estrangeiro. Todas essas coisas foram discutidas, foram amadurecidas e aqui foram estabelecidos metas. Hoje, a situação é muito diferente do que a gente começou. Hoje a gente efetivamente tem uma indústria de animação no Brasil. Se há 10 anos atrás a gente estava estreando a primeira série brasileira na televisão, hoje a gente tem mais de 50 séries brasileiras que já foram feitas. Se até 2015, por exemplo, em toda a história do cinema brasileiro foram feitas 30 longas-metragens de animação, de 2015 até 2020, ou ainda mais um pouco, a gente vai mais do que dobrar esse número, né? A gente tem estúdios solidificados com 100 pessoas trabalhando, estúdios com 80 espalhados pelo Brasil inteiro, né? Esse ano no Anima Mundi a gente vai lançar um mapeamento que a gente fez do mercado de animação brasileiro. Quer dizer, o Anima Mundi ele tenta cumprir 2 papéis desse desafio aí. O primeiro é manter a arte da animação pulsante, viva. Por isso que aqui no Anima Mundi a mostra de filmes autorais independentes ainda é a mais importante. Ainda é o festival que a maioria dos autores quer colocar seu filme, quer ver seu filme lá. E por outro lado, a gente também ainda mantém assumiu mais esse papel de ajudar, de complementar a estruturação e a renovação e o incremento do mercado de animação brasileiro no Brasil e no mundo. César, o que o público de São Paulo pode esperar dessa edição do Anima Mundi? O Anima Mundi esse ano está concentrado. Isso quer dizer que tem 44 programas maravilhosos, imperdíveis. Cada sessão de curta é um resumo disso que eu falei. Assim. Você vai ver animações do mundo inteiro, com técnicas diferentes e temas diferentes. É impossível sair de uma sessão dessas do Anima Mundi sem você ter mudado um pouco a tua maneira de pensar, a tua maneira de encarar a arte, a tua maneira de encarar a vida até. A gente tem, de novo, as 2 mostras competitivas de longa, tanto a de adultos quanto as infantis. Estão ótimos os filmes. A gente tem o Papo Animado do Fernando Miller, que é um dos animadores brasileiros com uma pegada de animação mais forte, mais interessante. Para quem gosta de animação, é uma aula, o Papo Animado dele, né? Que ele vai falar sobre o trabalho, sobre o processo dele. A gente tem aqui em São Paulo, exclusivamente em São Paulo, o Anima Fórum, que eu falo brincando que é o Anima Mundi de gravata, que a gente fala de animação a sério, assim, né? Fazer uma gravata com perna longa, assim. Ou com o irmão do Jorel, vamos ver. Agora a gente conversa com a Aida, que é diretora e uma das criadoras do Anima Mundi. Aida, a gente quer saber um pouco sobre como foi esse processo que a gente inclusive já discutiu no podcast, do financiamento coletivo, como é que foi isso, como é que surgiu a ideia. Você pode contar um pouco pra gente? A ideia da campanha, na verdade, ela já existia. A gente, de qualquer maneira, faria essa campanha no segundo semestre, mas mais com a intenção de engajamento, de engajar mais pessoas, né? Sair um pouquinho da bolha de animação, testar, ver como isso seria. E aí, com a saída da Petrobras, que foi nosso último patrocinador de maior porte, né? A gente antecipou essa campanha e lançou em 15 dias, assim, colocou na rua. E teve um momento que foi muito tenso, porque o valor era muito alto, era uma campanha de tudo ou nada. Se a gente não conseguisse, teria que devolver, eu acho que vocês acompanharam isso. E aí, quando chegou, faltando uns 15 dias para encerrar, não saía dos 150, 180 e a gente não vai dar ali. Mas aí teve uma virada muito boa, espetacular na última semana e no último dia também, e aí conseguiu. E o mais legal de tudo, claro que o dinheiro foi fundamental para viabilizar principalmente o Rio, porque aqui em São Paulo a gente tem mais apoio, tem mais patrocinadores. Mas foi fundamental para viabilizar, como para motivar novos patrocinadores, como foi o caso da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que entrou também assim já junto com a campanha, foi bem legal. E, então eu acho assim, criou um movimento, as pessoas ficaram muito felizes de serem responsáveis pelo Anima Mundi estar de pé, né, esse ano. Então eu acho que teve uma adesão muito grande. Foram quase 2.500 pessoas. Isso é para essa plataforma que a gente usou, que foi a Benfeitoria. Ela falou que foi
o projeto com o maior número de benfeitores. Então, assim, o engajamento para o Animamundi, do universo da animação, foi muito legal. Aida, a gente também quer saber se houve algum crescimento de personagens femininos, de personagens LGBTs. A gente está num momento político, né? Inclusive político até mesmo no cinema, nas séries, na televisão, em que tem se discutido muito a questão do feminismo, questões LGBTs, questões raciais. Então a gente quer saber se houve um crescimento, se você vê isso também nas animações, e se você também vê um crescimento de mulheres participando na produção, produzindo mais, elas estão participando de todas as etapas, se há realmente um crescimento de mulheres nessas produções. Tem. Talvez pela oportunidade mesmo, né? Eu acho que, como a animação anda muito junto com a evolução tecnológica e facilitou para você fazer, então se você aprende a técnica e tem acesso a um bom equipamento, até dentro de casa mesmo, você consegue produzir. Então isso, para filme autoral, sim, que a maior parte que vem para o Animamundi é filme autoral. Então hoje a gente vê muitas mulheres, muitas. E quando não é autoral, que é animação comercial, dentro dos estúdios, também a gente começa a ver mulheres se sobressaindo. Até no Brasil, assim, no próprio Copa Studio, que faz o Irmão do Jorel, a temporada agora vai ser dirigida por uma mulher. Então, você começa a ver. E os temas, claro, que são pertinentes, esses LGBT, a questão da misoginia, tudo isso é pertinente. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e que, na verdade, a maior parte dos filmes que tratam, por exemplo, de abuso infantil é de mulher. Então, tem umas coisas que a gente tem que começar a perceber, né? E são temas que voltam, tem o tema da diferença, da intolerância com os diferentes, isso é uma coisa muito presente, é o mundo, né? É o mundo. As pessoas que já assistiram alguns filmes no Rio de Janeiro comentaram que os filmes estão lindos, que estão maravilhosos, mas que estão muito densos, intensos. Falou, não foi nossa escolha, o mundo está assim, né? Isso aqui a gente tem um apanhado. O que está acontecendo? Mas então, Ala, eu quero saber de você. O que você achou? Foi um dos seus primeiros Animamundi, certo? Você já tinha ido comigo alguns outros anos nas aberturas, mas participando do festival foi sua primeira vez, né? Cara, foi a primeira vez e eu me arrependo de não ter... Primeiro, assim, de ter conhecido antes, porque é uma experiência muito legal. Você... Geralmente são sessões, para quem nunca foi, geralmente são sessões de 1h e 15, em que você assiste 6 ou 7 curtas, e são curtas do mundo inteiro. Então tem curta brasileiro, tem curta dos Estados Unidos, tem curta latino, tem curta do Japão, francês. Eu senti que esse ano teve muito curta europeu, tipo francês, da Hungria, teve até da Rússia também, teve produções de todos os países e trazendo temas muito variados, não só animações meio bobinhas / infantis, como o pessoal está acostumado a ver nos cinemas, né? Eu não tenho muito a comparação dos outros anos, mas eu senti... Não sei se isso foi em todos os anos, eu acho que você pode falar melhor, porque eu senti que as animações estão muito politizadas. Eu vi assim, animações que falavam sobre abuso, animações que falavam até sobre coisas específicas do país, como, por exemplo, os Estados Unidos tem uma questão da galera que joga videogame, que joga esses games online, em que ficam acionando a galera da SWAT, e pessoas já morreram por isso, dessas batidas da SWAT pelos hackers. Então, assim, tem coisas muito específicas dos países. A gente vê coisas sobre sexualidade, até temas mesmo sobre tecnologia, né? A gente teve até um curta que é meio Black Mirror, assim. É sempre assim? Sempre as animações são realmente bem mais politizadas? Ou você acha que foi esse ano que realmente as animações ficaram desse jeito, talvez exatamente pelo momento político que está acontecendo no mundo inteiro? Então, eu vou contar um pouco da minha história com a Animamundi. Eu não lembro qual foi a primeira edição que eu fui, mas já faz um tempinho. E eu fui simplesmente porque eu descobri que numa das sessões ia passar um curta inédito da Disney, que não tinha sido lançado nos cinemas aqui, que era aquele do Pateta, o Como Instalar o Seu Home Theater. Aí eu descobri que ele estaria presente no Animamundi, aí eu fui simplesmente para ir nessa sessão do Pateta, assisti vários outros curtas, se eu não me engano, do Pateta era o último, e eu me apaixonei pelo festival. Depois disso, nos outros anos, eu comecei a pegar
pegar poucas sessões por causa do tempo, eu sempre estava correndo com coisa de trabalho ou na época da faculdade, mas eu já tinha visto um pouco de tudo, tanto em sessões infantis, longa-metragens infantis. Eu sempre sentia que tinha alguns temas mais politizados, temas atuais, mas grande parte das animações que eu sentia eram muito mais para entreter o público. Eu lembro que, além da do Pateta, eu assisti mais 2 curtas da Disney. Um outro também tá naquele DVD especial de curtas da Disney, que é do Reloginho. Acho que, se eu não me engano, chama Tic Tac, o curta. E teve um outro que nunca foi lançado em lugar nenhum da Disney. Eu não me lembro agora o nome dele, mas eu vou pesquisar depois com mais calma e a gente traz aqui numa das dicas para vocês conhecerem aqui nos próximos episódios do Papo Animado. Mas eu senti que esse ano, como você mesmo falou, Alan, tem muitos temas legais. Um que eu achei interessante, que eu até comentei com você no domingo, quando eu te encontrei, foi um dos curtas que venceu um dos prêmios aqui em São Paulo, que é do brasileiro Thiago Minamisawa, não sei se pronunciei certo, que é um curta chamado Sangro, que conta um pouco de uma história de um rapaz que descobre que é HIV positivo e como ele conseguiu se aceitar depois de descobrir que tinha o vírus. Além disso, eu vi outros temas interessantíssimos sobre o luto dos pais quando perdem um filho pequeno, que era um curta documentário com atores reais, e a criança imaginária que o pai imaginava era feita em animação tradicional. E o mais legal do Animamundi, além dessa diversidade de países e diversidade de temas, é que a gente foge um pouco daquela coisa de só ver animação computadorizada que a gente está acostumado a ver nos cinemas, com produções da Disney, da Pixar, da Blue Sky e de outros estúdios que só trazem atualmente, parece que só existe animação feita por computador. Eu acredito que muitas das que a gente assistiu também são feitas por computador, mas trazem outras técnicas. Uma animação que eu gostei muito, que a gente assistiu tanto na abertura e eu acabei revendo, foi o Tio Tomás, que era um curta-metragem acho que, se não me engano, de Portugal, que venceu lá na edição do Rio de Janeiro do Animamundi, que contava a história do tio de uma menininha, que ele era contador, então ele falava sobre números. Então você via a técnica de animação, que parecia muito ser pintada com tinta, você via animações muito mais simples, com um traço mais simplório, mas também muito legal, porque você meio que sai dessa vibe de um único tipo só de animação. Eu não sei se você sentiu isso, se você também gostou, Alan. Sim, eu acho que uma das coisas mais legais é realmente isso, é a diversidade de traços, de histórias, de nacionalidades, de narrativas. Eu acho que é uma experiência realmente enriquecedora. Eu tinha falado pro Léo, inclusive, que ele era meio louco, porque ele estava pegando 5, 6 sessões por dia, enquanto eu pegava 2, 3 no máximo, mas eu super entendo por quê, porque é uma experiência realmente incrível. Você vê todas essas histórias e narrativas completamente diferentes, você sempre se surpreende com alguma coisa nova. Então, sim, eu senti isso e, caramba, pensar que esse festival estava ameaçado de não acontecer, cara, é um negócio bizarro, porque, cara, é muito bom e é muito legal. Inclusive, tinha bastante gente, né, nas salas e tal. Eu tava com medo da galera acabar não indo, né, porque a gente sabe que viver de cinema no Brasil é muito complicado, mas que bom que muita gente tava lá comparecendo e assistindo todas as sessões lotadas, assim, isso é muito legal. Então, quem não foi esse ano, por favor, ano que vem, se programe e vá, nem que seja para assistir uma sessão, só para ver como é que é. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque é muito legal. Além das sessões de curtas, para quem não conhece, que são de vários países que a gente estava citando aqui, o Animamundi também tem sessões infantis. Se eu não me engano, eu assisti acho que umas 2 ou 3 sessões, com vários curtas, e tem muitos especiais de televisão. O próprio Alan foi assistir Turma da Mônica numa das sessões. Então o Animamundi ele é meio focado para todos. Óbvio, tem até uma sessão privê que teve na sexta-feira à noite que eu não consegui ir porque era muito tarde, mas fiquei morrendo de vontade de poder assistir para poder conhecer um pouco mais da animação mais voltada para o público, mais erótica, voltada para o público adulto. Também teve exibições de vários longa-metragens. Eu assisti 2. Um deles eu já tenho previsão de lançar no Brasil, que é o Playmobil Filme, que a Paris Filmes lança em setembro. Posso adiantar já para vocês que eu me surpreendi com o filme, eu não estava dando nada para essa produção, e eu me diverti muito assistindo. E tem uma outra produção que não tem previsão de lançamento, mas eu até comentei com o Alan que ele devia ter muito assistido comigo, que era o Cidade dos Piratas,
do Otto Guerra, que é o mesmo diretor, se eu não me engano, daquela outra animação, Sexo, Orégano e Rock and Roll, se eu não me engano, é isso mesmo, Woodstock, e é baseado um pouquinho na vida e no trabalho do Laerte. Então, é uma produção, vamos dizer, politicamente incorreta, tem voz do Matheus Nastergaite e do Marco Rica, ele tem um humor mais ácido, vamos dizer assim, ele não é uma animação para todo mundo, e muito menos para criança, mas eu tenho certeza que o pessoal vai se divertir muito. Ele tem muitas sátiras e coisas atuais que a gente pode ver que mesmo os personagens do Laerte sendo personagens mais antigos, eles conseguem mostrar um pouco do Brasil, de coisas que a gente está vivendo hoje nos dias de hoje. E bom, a gente tem as amostras que são as competitivas, né, e as que... É a amostra competitiva, que são os prêmios que a gente vota. Quando você entra nessas sessões competitivas, você recebe um papelzinho com o nome de cada curta, e aí você pode votar de ruim, regular, gostei muito e excelente, porque o público que vai ajudar ao Animamundi a dar os prêmios. E uma coisa bem legal também é que, se eu não me engano, um dos prêmios eleitos pelo júri ou pelo público, eu não me lembro agora qual que é, curta de animação já meio que já está escrito para participar, concorrer na categoria, para competir na categoria do Oscar. Ele não está 100% selecionado, mas ele meio que já pula várias etapas para estar concorrendo a uma vaga no Oscar de melhor curta-metragem de animação. Então, participar do Animamundi é muito importante para o pessoal, não só do Brasil, porque você mostra o seu trabalho, que muitas vezes não acaba indo aparecer na televisão ou no cinema, mas você mostra o seu trabalho para o público e também pode participar do Oscar no começo do ano. Pra quem não entendeu o que o Léo falou, porque ele se enrolou todo, basicamente Totalmente. Ele falou que um dos curtas que passou provavelmente pode estar no Oscar. Ele podia ter falado simplesmente isso, mas tudo bem. Tentei explicar mais bonitinho e me enrolei. Então, inclusive, uma das minhas poucas críticas ao festival é que a gente recebe um papelzinho para poder votar, e assim, eu acho que, óbvio, né, é uma amostra competitiva, e é óbvio que a gente tem que, para votar, a gente tem que ter alguns critérios, mas eu acho que a forma com que é escrito podia mudar, porque tá escrito lá, ruim, muito ruim, regular, bom. Eu acho, e eu acredito muito que, eu acho não, eu tenho certeza, a animação ainda é um mercado muito fechado, pouca gente consegue produzir porque vai muito dinheiro. E assim, essas animações são animações às vezes de 5, 10 minutos que a galera leva o ano inteiro para produzir. Gente que produz assim, em 2, 3, 4 pessoas no porão de casa. E assim, eu acho que a gente pode julgar uma animação ruim quando é uma Disney, uma DreamWorks, que tem milhões de dólares para investir numa produção, tem diversos profissionais para trabalhar naquilo, e aí sai uma merda. Aí a gente pode falar que é uma animação ruim. Mas uma animação que às vezes é feita por 5 pessoas no porão de casa, que leva ou só um uma ano pessoa sozinho, né? 10 minutos para você produzir isso durante um ano ou mais, dizer que aquilo é ruim, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito ciente do contexto em que essas animações estão inseridas. Boa parte delas são feitas de forma independente. Então, assim, eu acho que julgar para ser ruim, ou regular, ou muito ruim, eu não acho muito legal. Eu acho que pode trocar o nome para gostei e não gostei, porque eu acho que é muito mais abrangente. Eu acho que você não desvaloriza o trabalho que foi feito, porque para mim dizer que uma animação que foi feita assim com poucos dólares ruim, eu acho isso péssimo. Então eu acho que poderia trocar para gostei ou gostei, sabe? Podem ter essas variações. Não gostei, gostei pouco, achei mais ou menos, gostei muito. Eu acho que isso pode substituir o regular e ruim, porque eu acho ruim usar essas denominações para essas produções que são feitas com pouco dinheiro e que, assim, é uma galera que se esforça o ano inteiro para fazer isso. Então eu acho péssimo. É a minha única crítica ao Animamundi, assim. A minha única crítica é que podia ter mais vezes por ano, porque é um festival muito gostoso e às vezes acaba caindo numa semana que você não pode. Eu entendo muitos amigos com quem eu comentei que eu estaria no Animamundi falando que essa semana eu não consigo, mas já tenta se programar. O pessoal do Animamundi sempre divulga o calendário no início do ano. A gente, assim que já souber do Animamundi do ano que vem, a gente vai trazer mais informações para vocês. A gente espera encontrar vocês nas próximas edições do Animamundi. Espero que o Alan, no ano que vem, ele não me chame de louco de novo e aceite a minha
minha ideia de ir ver mais filmes. Se eu não me engano, eu assisti quase 20 sessões num total de 3 dias. Minha bunda ainda está doendo de ficar sentado lá no Petra Belas Artes. Minha coluna ainda um pouco estranha, por isso que o meu oi hoje de abertura não foi muito animador, que eu ainda estou sentindo dor nas costas, mas valeu muito a pena essa maratona de desenho animado do mundo inteiro. Bom, agora vamos parar de falar de Animamundi, vamos falar sobre Brad Bird, que é o grande tema desse podcast. Então vamos agora para o papo da semana, que tem convidado, como sempre, né, gente? Bom, vamos pro papo da semana, então, e a gente trouxe outro convidado. Na verdade, assim, né, essa semana a gente tá repetindo convidado, né? Mas esse foi por uma boa causa, porque, assim, a gente sabe que vocês amaram o episódio de Tarzan, porque, assim, eu recebi muitos inbox falando, caramba, eu não sabia dessa informação. Então a gente trouxe ele de novo, nosso professor preferido de animação, porque eu aprendo muito, então pra mim é um professor já. Selby tá aqui com a gente! Aê! Muito bom estar de volta. Selby acabou de voltar de férias, né? Voltou pro Brasil só para participar do episódio com a gente, né? Sim. Nossa, eu ainda tô no efeito do jet lag, né? 5 horas de diferença ainda. Então, Selby, vamos falar um pouquinho sobre o Brad Bird. Eu queria que você falasse um pouco sobre do que você já leu sobre ele, um pouquinho sobre a biografia, sobre o trabalho dele. Bom, primeiro que ele é uma pessoa muito importante, né? Um animador, diretor, roteirista. E dublador, ele faz né? Dublador também da Edna Mode, né? Dos Incríveis. Ele faz parte de uma geração muito importante de animadores formada pela Cal Arts, aquela faculdade de animação, não só de animação, enfim, de outras áreas da Califórnia, por onde passaram dezenas de artistas e técnicos que trabalharam nos estúdios Disney, depois em outros estúdios, enfim, mas ele faz parte da mesma geração de pessoas como John Musker, como Tim Burton, Glen Keane, outros que a gente chama, né, de nova geração, embora hoje essa nova geração já seja velha, porque esse pessoal é da década de 70, né, do meados da década de 70, e emplacaram na Disney a partir da década de 80. Mas o Brad Bird, ele só para até localizar quem não conhece um pouco sobre as gerações, hoje nós estaríamos no que podemos chamar de quinta geração de animadores, né? A primeira é aquela pioneira, né, dos anos 20, 30, 40. Pode-se dizer que é aquela passado. geração do Nine Old Men, considerado, né? Não, ainda é anterior a ela ainda. Olha! Que seria a dos pioneiros, né? Isso está bem detalhado naquele livro Illusion of Life, que é formada pelo Ub Iwerks, que anima o Mickey, né? Que praticamente foi o co-criador do Mickey, o Art Babbitt, o Bill Tytla, o Fred Moore, o Hamilton Lusk, o Norman Ferguson, que foi animador do Pluto. Esses são os pioneiros, né? Aqueles que iniciaram o trabalho do estúdio. Depois veio a geração dos Nine Old Men, que na verdade não são só os 9, são outros também, mas eles são as figuras principais. Eles são os que deram o padrão da animação Disney, né? Aquela imagem que a gente conhece, né? do design dos personagens, muito até na figura do Milt Kahl, um dos Nine Old Men, ele que foi o que padronizou da década de 40 o que a gente chama de padrão Disney, né? Depois dos Nine Old Men, lá pelos anos 50 e 70, entrou uma geração de animadores que a gente costuma chamar de Lost Generation, de geração perdida. Por quê? Porque essa geração ela era muito nova para mandar lá dentro, né? Para ter cargos importantes, e depois ela se tornou muito velha para pegar os projetos mais novos que vieram depois, né? Dessa nova geração. Fazem parte dessa geração, entre aspas, perdida, o Don Bluth, por exemplo, que trabalhou na Disney, o Floyd Norman e outros, enfim, né? Então o Brad Bird, ele está nessa geração que veio depois dessa geração Lost, né? De 50 e 70. Ele entra no final dos anos 70, então ele trabalha como animador naqueles curtas da Small One, como é o Pequenino, né? O Pequenino, isso, lançado em 78. Trabalhou, também trabalhou no Caldeirão Mágico, no Cão e a Raposa, enfim, fez trabalhos não creditados, né? Inclusive o Cão e a Raposa é interessante lembrar que metade dos animadores que trabalharam não foram creditados por causa do Don Bluth, mas isso a gente pode falar em outro programa. Depois disso, ele tem uma carreira fora da Disney.
Posso pode fazer um falar. comentário? Eu tava pesquisando e vi que ele também trabalhou num curta do Ursinho Puff e também no Isso, conto de Natal do Mickey. Sim. Então isso que eu ia falar. Ele trabalhou em vários projetinhos, né, entre aspas, né, que na época eram projetos importantes, mas em vários projetos. E ele tem uma diferença para outros animadores, né? Hoje ele é um nome importante, mas ele tem uma diferença muito importante em relação aos outros, de que ele não tem uma carreira estável dentro da Disney, né? Porque você pega outros da geração dele que ficaram por muitos anos trabalhando na Disney. Ele não, ele trabalhou nessa época, né? No finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. Depois ele sai da Disney, ele vai trabalhar em outros projetos. Então ele trabalhou como animador no especial do Garfield, ele também foi consultor e dirigiu episódios dos Simpsons, do Rugrats, que é Os Anjinhos. Inclusive ele foi diretor daquele clipe musical do The Bartman, né, com o Bart do Simpsons, que foi muito popular, de 1990. Ele foi diretor e também trabalhou ele fez os storyboards. Ele também trabalhou como consultor no King of the Hill, aquele O Rei do Pedaço, né? Mas para mim o melhor trabalho do Brad Bird nessa fase fora da Disney, dos anos 80, até meados de 90, foi um que ele trabalhou numa série, não sei se vocês assistiram, conhecem, porque ela é dos anos 80, né, meados dos anos 80, que chama Amazing Stories, né, que é Histórias Maravilhosas, é uma série de antologia parecida com Além da Imaginação, que seria hoje o Black Mirror, né, que é uma série com várias histórias, né. Onde que passava, Selby, aqui no Brasil? Porque eu não me lembro dessa série dele. Então, o Amazing Stories, eu tenho a impressão que passava na Globo. Mas eu assisti na locadora, porque esses episódios eram lançados em vídeo, né? Então eu lembro deles em vídeo, né? Parece que eles estão sendo lançados agora em DVD ou Blu-ray. A temporada finalmente está saindo aqui. Mas um dos episódios dessa série, ela foi criada e dirigida pelo Brad Bird, que chama Family Dog, uma família de cachorro. E na época, ele acho que é o único episódio animado dessa série, né? Porque tem episódios dirigidos pelo Spielberg, pelo Robert Zemeckis, por diversos diretores famosos da época. E esse é o único animado. E ele tem um estilo diferente, ele tem um tom mais adulto, mais estilizado. E ele é um episódio que tem três historinhas, né? Apresentando, né, a vida do cachorro numa família lá que é meio maluca, né? Depois aquela tradição de ficar vendo slides de viagem, né? Então também tem uma segunda parte que fala sobre isso, né? Sobre memórias da chegada do cachorro na família. E no terceiro é quando resolvem treinar, mandar o cachorro para a escolinha, né? E acontece uma série de problemas relativos a isso. Então eu sugiro, quem não conhece essa Family Dog, esse episódio especial do Amazing Stories, que assista, porque na época para mim foi muito importante, assim, me chamou muita atenção na época, porque ele é um tom muito diferente de outras animações da época. Depois o Spielberg e o Tim Burton, que colaborou com design de produção, né? Você olha o desenho, você lembra um pouquinho do Tim Burton ali, porque ele trabalhou também nesse projeto. Eles criaram a série do Family Dog em 93, durou uma temporada. Mas na época o Brad Bird não quis participar da série, porque ele achava que o projeto não era para a série. Ele criou aquilo ali para ser um episódio, um especial, enfim. Mas foi produzida essa série, né? Enfim, e aí a gente vai falar um pouco mais de detalhes agora depois, mas ele foi para o cinema, né? E dirigiu alguns longas-metragens, que o caso foi o Gigante de Ferro, para Warner. Que foi o primeiro trabalho dele, né? Como diretor e roteirista. Como roteirista de longa-metragem, né? Porque como curta ele já tinha feito esse Family Dog. Mas como longa-metragem foi o primeiro, Gigante de Ferro. Depois na Pixar ele fez Os Incríveis e o Ratatouille. Depois ele fez aquela transição arriscada, né, de animação para live action, que ele fez o Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Tomorrowland, um lugar. Filme, e depois o Tomorrowland, que é um filme muito problemático, né? Eu gosto muito do livro do Tomorrowland. É um livro que fala sobre o que acontece antes. Eu falo assim, se tivessem feito o livro sobre o filme, teria sido melhor. Porque ele mexe muito com coisa de visionários, enfim. E o filme mesmo não é bom, mas o Missão Impossível que ele fez antes é um filme muito bom. E finalmente ele fez Os Incríveis 2. Ele tem uma carreira
não é estável em estúdio só, ou numa produtora só, mas ele tem muito mais sucessos, né, do que fracassos. Talvez o maior escorregão dele seja o Tomorrowland, né? Mas ele tem uma filmografia muito interessante que eu acho que vale a pena acompanhar. Quem não viu outras produções dele, vale a pena ir atrás e conhecer, porque são coisas muito interessantes. Atualmente, Selby, ele está envolvido em alguma produção ou não? Você sabe de alguma coisa? Olha, não tem tido notícias. Eu sei que ele quer fazer ainda um filme, eu não sei se você lembra, né? Porque eu lembro nos fóruns, no meu site, na época, no Animet, a gente falava, eu discutia um pouco sobre isso. Ele ainda quer fazer um filme chamado 1906, sobre o terremoto de São Francisco. É uma história bem sofisticada. É um projeto. Eu lembro que ele queria fazer um live action desse, né? Isso, então. Diziam que era animação, mas na verdade é um live action, né? E na época a Disney tentou até fazer um acordo, acho que com a Warner, para coproduzir, mas era um filme muito caro, né? Mas eu vi uma entrevista relativamente recente dele em que ele dizia que ainda estava tentando produzir esse filme. E vamos falar então agora um pouco do primeiro trabalho dele, que é o Gigante de Ferro para os cinemas, né? O primeiro grande trabalho dele para os cinemas, que foi lançado no dia 6 de agosto de 1999. Esse mês aqui completando 20 anos, né? Parece que foi ontem. E pelo que eu andei pesquisando, andei lendo, esse filme a animação é baseada num livro, e ele viu essa história e ficou muito interessado. E ele até comentou pro pessoal da Warner que ele tentou vender esse filme, que seria um filme de uma arma tendo sentimentos. Queria que você falasse um pouco sobre o filme, se você gosta. Alan também, fala um pouco aí. O que você acha do desenho animado, se vocês gostam desse primeiro trabalho dele. Vou deixar o Alan falar primeiro, que ele tá quietinho. Né? Hoje eu tô quietinho, eu até falei no começo do episódio, eu vou aparecer no começo e no final, e é isso a minha contribuição de hoje. Pra quem não lembra do filme Gigante de Ferro, que foi lançado no Brasil no começo dos anos 2000, né, bem em janeiro de 2000 mesmo, é uma história que se passa nos anos 50, onde um robô alienígena gigante aterriza perto de uma cidade pequena, e um garoto de 9 anos acaba conhecendo, explorando a área, e ele encontra esse robô, os dois ficam amigos, né, aquela velha amizade aí do cinema, né, de uma criança com um robô, um gigante, um dinossauro. Só que o que acontece, né, um agente do governo descobre esse gigante, ele fica obcecado e quer destruir ele a qualquer custo, porque acha que ele realmente é uma arma, como o Léo já tinha falado. Eu tenho um apego assim, emocional com o Gigante de Ferro. Eu lembro que durante muito tempo, né, 2000, sei lá quantos anos eu tinha em 2000. Eu não sei nem que dá até hoje, eu não tô sabendo de nada. Mas eu lembro que eu era muito criança e eu achava que esse filme era da Disney. Eu demorei um tempinho, acho que quando eu fui, sei lá, quando eu comecei a pesquisar mais sobre Disney, eu devia ter uns 12, 13 anos, que eu descobri que não era da Disney. E eu fiquei um pouco decepcionado, porque pra mim tem qualidade Disney isso, né? O mais legal é que, assim, que eu fui descobrir também bem depois, é que a gente tem no elenco de vozes originais o Vin Diesel e a Jennifer Aniston. Então, assim, agora eu descobri, não é mesmo? Descobri naquela época por que eu sou tão fã da Jennifer Aniston. Eu realmente amo tudo que essa mulher faz. Até um dos meus filmes favoritos, ela já dublou. Essa é minha contribuição hoje pro Gigante de Ferro. Volto agora, gente, só para falar das minhas redes sociais. Um beijo. O Gigante de Ferro é um grande filme. Eu lembro que eu não assisti no cinema, eu assisti direto no DVD na época, e eu fiquei muito impressionado com a qualidade. E eu considero um dos melhores filmes de animação ainda da década de 90, é um dos melhores, mas eu colocaria talvez numa lista, se pudesse escolher entre 10 assim que você lembrasse rápido, eu colocaria na lista. Mas é interessante entender um pouco o contexto do filme, como é que ele saiu desse jeito e por que ele fracassou. Mas você considera que ele foi um fracasso? Pelo período que ele foi lançado? Na época ele foi. E tem explicação por que ele foi. Para o pessoal que não sabe, deixa eu só pontuar que o filme ele teve um orçamento de 70 milhões, né, de dólares. Isso. E ele teve um retorno de bilheteria de 103 milhões. Então, quer dizer, o lucro foi muito pequeno. Ele pagou-se, querendo ou não. Acredito que se jogar o marketing aí, pode ser que tenha chegado praticamente o mesmo que foi gasto, o mesmo que recebeu. Mas praticamente acho que o filme não teve muito lucro, né? Não. O que eu lembro é que ele faturou no final de semana de estreia só 5 milhões ou 6. Era muito pouco na época, né? Mas aconteceu o seguinte.
A gente tem que lembrar que até meados dos anos 90, o único estúdio que realmente investia em animação era a Disney. Até que aconteceu um acidentinho assim, na história chamado Rei Leão, né? Só para lembrar de um filme que está hoje, né, nos cinemas de novo fazendo sucesso. E o que aconteceu foi que, a partir daí, os outros estúdios começaram a investir em animação. A DreamWorks, que começou também a produzir com a saída do Katzenberg, devido a uma briga interna lá entre os executivos, ele saiu e fundou a DreamWorks com o Spielberg e o David Geffen. A Fox também começou a produzir, né? Ela pegou lá a equipe do Don Bluth e começou a fazer Anastácia. E a Warner começou a investir. Não lembro se vocês lembram, mas teve aquela animação que é ruim, né? Mas é o Quest for Camelot, né? A lenda de Camelot. Eu nunca assisti essa animação. Lançada em 98 e é um musical, para você ver como que na época os estúdios, todos eles copiavam a estrutura, o formato das animações Disney. Então todos eles investiram em musicais primeiro, né? Então se eu não me engano, o Gigante de Ferro, e pelo que eu estava lendo, inicialmente era para a ideia, ele era ser um musical, né? Isso. Então o que acontece é assim, a Warner investiu A Lenda de Camelot, que era um musical. Fracassou, o filme é ruim mesmo, ele tem algumas cenas legais, enfim, mas ele é ruim. E na época a Warner ela tinha uma outra divisão que se fundiu a ela, que era a Turner, que na época produziu uma animação que também infelizmente não foi um sucesso de bilheteria, que era Gatos Não Sabem Dançar, Cats Don't Dance, que era dirigido pelo Mark Dindal, que era um musical em homenagem aos musicais antigos da MGM, que não fez sucesso também, ficou meio esquecido. E aí teve uma fusão da Turner com a Warner. E nesse meio tempo, o Brad Bird ele estava desenvolvendo um projeto lá chamado Reagan. Assim, era uma animação mais adulta, mais violenta, ela envolvia humanos e alienígenas, coisa assim. Eles diziam que era uma espécie de Pulp Fiction em animação. E isso espantou os executivos da época da Warner, e o projeto emperrou, né? Então ele ficou muito tempo desenvolvendo esse filme. E aí o que aconteceu foi que nessa época a Warner já estava desenvolvendo o Gigante de Ferro. Só para lembrar, a ideia do Gigante de Ferro ela já tinha sido apresentada para o Don Bluth, se eu não estou me enganando aqui. Inclusive foi o Richard Beasley, que é um animador que trabalhou no Gigante de Ferro. Ele já tinha sido apresentado antes para o Don Bluth, que ele acabou não produzindo. E nessa primeira versão que a Warner passou a desenvolver, ele era um musical. Inclusive, tem entrevista do Brad Bird falando que quando ele viu essas primeiras artes, né, esses primeiros materiais do Gigante de Ferro, ele achou totalmente ridículo, porque o robô tinha lábio, porque ele tinha que cantar, né? Então você imagina, né? Criaram um negócio totalmente estranho tal, e até o contexto do Gigante de Ferro era diferente, porque era baseado em Londres, aí ele passou a história para o interior dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, né, da era atômica, enfim. Tinha história também que na versão que estava sendo desenvolvida, o gigante saía do oceano, e ele falava assim, mano, não faz sentido o robô sair do nada do oceano, né? Porque seria legal se ele viesse do espaço. Então ele fez uma série de alterações no filme que acabaram transformando a ideia original em um outro tipo de filme mais sério, sem ser musical, e como você disse, o Léo disse anteriormente, numa coisa de consciência da máquina, né? E não só do próprio robô, né? Mas ele fala que ele queria fazer um paralelo dessa coisa de criar a consciência em relação à vida, em relação à morte, não só do robô, como também do Hogarth, né? Do menino, né? E ele fez uma série de alterações, inclusive os personagens, o Kent, né, que é o policial, e o Dean, que é aquele beatnik lá que tem aquele cemitério de peças lá, eles eles foram criados por ele para o filme, né? Não existiam esses personagens na versão anterior. Então, isso é até legal destacar que o Brad Bird ele é conhecido como uma pessoa que conserta projetos, né? Ele não só consertou o Gigante de Ferro, fez uma versão melhorada do que estava sendo feito, como mais para frente ele fez isso também no Ratatouille, né? Sim, que ele entrou no meio da produção, né? Sim, a mesma coisa, foi a mesma coisa.
Eu ia te fazer uma pergunta, Seb, que eu também estava lendo aqui um pouco sobre o Gigante de Ferro. O filme é um filme de animação tradicional, 2D feito a lápis, e o personagem do Gigante de Ferro ele é o único feito por computador, com animação CGI. Eu não me lembro disso. Eu sei que a Disney, durante a década de finalzinho de 80 e 90, começou a usar a tecnologia CGI para criar personagens, cenas, movimentos. Mas o Gigante de Ferro foi um dos primeiros a misturar as duas técnicas? Ou não? Tivemos outros? Não, ele não foi o primeiro a misturar, mas eu acho... Agora é uma boa pergunta, teria até que relembrar os projetos. Mas ele é basicamente o que usa a tecnologia do CGI mais para um personagem principal, porque até então a Disney usava personagens digitalizados, né, os CGI, para secundários, né, ou para aqueles personagens que ficam em cenário, ou para movimento de câmera, né, movimento de câmera, enfim, mas eles não, até onde eu sei, nessa época não usavam para personagens principais. Até uma coisa interessante que o Alan falou, que para ele lembrava muito a animação Disney, mas tem uma grande diferença na produção de animação do Gigante de Ferro em relação às produções Disney, porque o Gigante de Ferro na estrutura de produção dele não existe o supervisor de animação de personagens. Isso é uma coisa bem interessante. Durante o desenvolvimento do filme, os personagens foram desenvolvidos, eles foram criados, só que os animadores, aliás, eles escolheram animadores veteranos, né, já com uma certa carga de experiência, né? Até tem uma listinha aqui que tem o Dean Williams, a Wendy Perdue, o Tony Futilli, alguns vieram da Disney, inclusive, o Steve Markowski, que foi o animador do Gigante, e o Richard Basley, que também trabalhou na Disney, também no Hércules. Como que acontecia? Eles não supervisionavam os personagens, eles supervisionavam sequências. Então, eles davam tal minuto a tal minuto para um animador supervisionar os trabalhos da equipe naquela cena, né? Então, alguns filmes faziam isso, né? Mas é diferente do padrão da Disney e de outros estúdios. A DreamWorks também trabalha com supervisão de personagens. Mas existe muita diferença na parte de produção e de final quando você tem um supervisor de um personagem para um supervisor de uma cena? Na Disney, essa questão de supervisão de personagens ela é interessante porque é uma coisa de tradição deles, né? É porque você tendo o supervisor, ele tem um controle total das características do personagem, né? Então, você pega um Glen Keane, por exemplo, com Pocahontas ou Tarzan, que são personagens complexos, você vê que ele tem o controle do personagem. Quando você tem a supervisão por sequência, embora tenha uma supervisão geral da produção, você tem o animador, ele foi selecionado para dirigir aquela sequência de acordo com uma habilidade específica. Então, se é uma cena de ação, você dá aquela cena de ação para um animador que é especialista nisso, né? Se é uma cena mais emotiva, você dá essa sequência para esse animador que trabalha mais a parte emotiva, né? Na Disney existe isso, mas eles gostam de ter o supervisor que tem o controle geral da qualidade, qualidade artística do personagem, enfim, é desse jeito. E um detalhe legal também do Gigante de Ferro é a animação de efeitos, que foi do Michel Gagné, que se a gente olhar, né, tem muita coisa que a gente pode achar que é animação computadorizada, mas não é 2D, tradicional mesmo, fogo, explosão tal, chuva, é animação à mão mesmo, né? Então é um filme muito especial também para a gente ver animação de efeitos. Praticamente só o Gigante foi o único personagem que foi animado por computador, né? Sim, tem algumas coisas, alguns elementos de produção ali que são CGI, mas como personagem mesmo, é o Gigante de Ferro mesmo. Aliás, é legal ver que o filme, o Brad Bird, ele localiza o filme no contexto da Guerra Fria e ele se inspirou muito num filme de ficção dos anos 50 chamado O Dia em que a Terra Parou. Ele queria trabalhar muito a ideia de paranoia da sociedade. Daquele caos que todo mundo está preocupado do que pode ser que está por vir depois da guerra, se né? Vai cair uma bomba atômica, vai cair um míssil, né? Que era aquela briga dos Estados Unidos com a União Soviética. E aí ele trabalha, como você falou, a questão da consciência, porque o robô inicialmente ele não tem consciência das coisas, né? Então isso é trabalhado no filme
de forma com que a gente trabalha a evolução da consciência do robô e do Hogarth, né? Do Do garotinho. menino. O personagem do Kent, ele praticamente, que vamos dizer, é um antagonista, ele é praticamente o que era a população pós-Segunda Guerra, né? Era Sim. o pessoal todo preocupado, Sim. qualquer coisinha era motivo de uma histeria. Sim, eu acho que o Brad Bird ele foi muito esperto, muito inteligente de fazer esse tipo de trabalho, porque é um tema que não era muito, foi aproveitado por nenhuma animação, nem na Disney. A Disney trabalhou isso de certa forma, só de forma muito discreta em algum filme, mas assim como contexto geral para uma animação, o Brad Bird ele conseguiu fazer de uma forma muito emotiva, muito inteligente a construção do filme, dos personagens, né? E aliás, um destaque muito importante também é a música, né? Que é do Michael Kamen, que ele morreu, inclusive, morreu jovem. E, inclusive, eu esperava que um dia ele fizesse trilha para Disney, né? Mas ele fez uma trilha fantástica pro Gigante de Ferro. Eu lembro que eu estava na minha pesquisa, que eu estava dando uma olhada, ele não ficava nos Estados Unidos, né, como o pessoal, e a equipe teve que viajar, se não me engano, ela era na Inglaterra, né? Isso, ficava lá na Inglaterra. E aí o pessoal da equipe viajou para poder conhecer ele, ver o trabalho, e boa parte da trilha sonora foi gravada pela Filarmônica Tcheca, né? Sim, é um trabalho bem interessante, assim, como trilha sonora, ainda mais nos anos 90, em que a Disney basicamente dominou nessa questão de trilha. O trabalho feito por Gigante de Ferro ele é muito especial, viu? É uma coisa muito bem feita. Recomendo, inclusive, que quem for assistir preste atenção à trilha, porque é bem legal. A gente pode então dizer que uma das animações da Warner que o pessoal mais lembra, tirando o Space Jam, que é um clássico que todo mundo fala, eu acredito que seja o Gigante de Ferro. Que quando você pensa em animação não Disney, pelo menos pra mim é uma das primeiras que vem na minha cabeça. Não sei vocês, Alan, Selby. Concordo com você, mas o Space Jam ele foi muito popular na época, né? Até no Brasil ele explodiu assim, porque ele é uma mistura, ele é um filme misto e ele abusou também dos craques lá do basquete americano, enfim. A diferença que eu digo é que o Gigante de Ferro ele se tornou, ele na época que ele foi lançado ele ficou meio obscuro, mas ele criou-se um status cult dele e aí com o tempo ele se tornou uma espécie de jovem clássico, né, da animação. E hoje, quando a gente fala mesmo em animação, vai lembrar da Warner, a gente vai lembrar, matéria de longa-metragem, a gente vai lembrar dele, né? A gente pode falar que ele virou um cult dos animados da década de 90. Até falando assim, parece que a Warner ela não se preocupa com a animação. Tem que explicar o contexto. Até os anos 90, a Warner ela era muito forte e continua sendo, de certa forma, com animação para televisão. É bom lembrar que até os anos 90, a Warner investiu pesado com o Spielberg no Tiny Toon, Animaniacs, Freakazoid, Histeria, outros seriados via Cartoon Network, e até chegar no Space Jam, que foi um sucesso de cinema. O grande problema depois é que a Warner ela não tem uma tradição de animação para cinema, né? Então era uma produção muito cara, muito lenta, não havia um padrão. Então você tinha aquelas animações da Turner, né, do Gatos Não Sabem Dançar, e depois veio o Gigante de Ferro. E assim, o Gigante de Ferro ele teve uma má sorte na hora de ser lançado. Um tipo de má sorte que sofreu, por exemplo, o Hércules na Disney em 97. Não sei se você lembra, a gente já discutiu isso em fóruns, enfim. O Hércules da Disney, quando foi lançado, ele foi muito prejudicado porque ele foi lançado junto com 3 blockbusters juntos. Sim, em 97. Basicamente, era o Mundo Perdido Jurassic Park, tinha o Batman e Robin e tinha o Men in Black. Eram esses 3 filmes juntos, lançando junto com a animação. Então, praticamente ela foi engolida, né? Ela foi engolida. Tanto é que o grande sucesso da Disney naquele ano, nas férias, foi o Jorge o Rei da Floresta, que foi lançado um mês depois, né? Não foi o Hércules. No caso do Gigante de Ferro, o que aconteceu? Qual foi o contexto? Ele foi lançado, acho que em janeiro, não foi? Agora não estou lembrando que foi em agosto. O que acontece? No meio do ano, foi lançado o Star Wars Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, né? Sim. Aquela confusão que a gente faz dos episódios. Foi o primeiro filme novo, né, do Star Wars na época. E a Warner, ela tinha como grande aposta um filme que eu não sei se vocês lembram, né? Que era aquele Wild Wild West com Will Smith.
que era As Não faço Aventuras ideia do que Jamie filme West. seja esse. Era um filme baseado numa série de faroeste com Will Smith. Eles jogaram esse filme contra o Star Wars e fracassou, evidentemente. Não foi bem, embora eu até goste do filme, né, do Wild Wild West. Só que aconteceu, todo o marketing da Warner daquele verão, ele foi jogado no Wild Wild West. E o Gigante de Ferro, que veio depois, ele foi lançado dia 6 de agosto, bem lembrado, 6 de agora, lembrei aqui no papel. Simplesmente não tinha dinheiro, eles não colocaram dinheiro suficiente no marketing do Gigante de Ferro. Então ele ficou meio à deriva ali, fizeram alguma campanha para ele, mas... Podemos dizer que o estúdio não apostou no filme. Não apostou. Então, o que é uma pena, né? Porque é engraçado que hoje a própria Warner considera o filme importante, mas na época, eu não sei se foi por causa do grande baque, eu acredito que foi, né? Esse baque anterior do mês de julho, fez com que eles não apostassem no Gigante de Ferro e ele teve um faturamento muito pouco, né? Muito aquém do esperado. Você citou o Will Smith e aquele filme dele. Aí eu lembrei que em 2011 foi lançado Gigantes de Aço e eu jurava que era um live action de O Gigante de Ferro. Aí eu fui enganadíssimo pro cinema, achando que ia assistir o live action do Gigante de Ferro. E eu falei, gente, mas a história tá um pouco diferente, né? Será que é o que? É um 2? É uma continuação versão live action? E aí eu fiquei um pouco decepcionado. Mas enfim, eu só queria comentar isso porque a gente... Por que o nome é tão parecido, caramba? Mas enfim, vamos falar então um pouquinho sobre Os Incríveis, né? Que foi uma animação incrível que ele fez e que, inclusive... Ele faz a voz da Edna Moda, né? A voz original dela. Eu acho isso muito incrível. Quando a gente ouve na versão inglesa, assim, você fala, caramba, é ele mesmo. Tipo, isso é meio bizarro. O que a gente pode comentar, então, sobre Os Incríveis e a importância dele para essa produção? Podemos dizer que foi o primeiro trabalho de grande sucesso e destaque do Brad Bird, né, Selby? Ele teve, assim, ele estava na hora certa, né? No momento certo, que o Gigante de Ferro ele não foi um grande sucesso, mas ele foi muito bem recebido na crítica, né? As pessoas viram aquele filme com muito boa qualidade e a Pixar, na época, o convidou para trabalhar no estúdio. Eu acho que a ida dele para a Pixar naquele momento foi muito importante. Porque eu não sei se vocês lembram, se a gente for lembrar a trajetória dos filmes, os filmes estavam começando a ficar um tanto parecidos um com o outro, né? Aquele mesmo tipo de estrutura dos filmes, embora eles sejam diferentes, mas não estava tendo muita novidade. E aí quando chega o Brad Bird com essa ideia de fazer uma animação sobre super-heróis, isso foi uma grande mudança, uma grande novidade. E vale dizer que, para quem não viveu a época, hoje parece ser fácil a gente falar isso, sendo que as 5 maiores bilheterias desse ano, 3 filmes são de super-heróis. Então, vamos dizer, 15 anos atrás, filmes de super-heróis não eram um filme que eram lucrativos. Podemos dizer que Os Incríveis foi o primeiro grande filme de super-heróis dessa nova leva que veio depois, né? Se a gente for considerar... Lógico que teve outros filmes live action, mas eu acho que foi o grande sucesso daquela época. Inclusive, esses dias eu estava até pensando nisso, que eu estava viajando, e eu lembrei que a gente ia gravar, que você tinha me convidado para a gente comentar um pouco sobre o filme, porque a gente tem tantos filmes, né, de super-heróis sendo lançados, e eu falo assim, nossa, mas tem tanto filme, e boa parte deles eu acabo não gostando, para falar a verdade. E eu lembro assim, nossa, mas Os Incríveis, ele foi um filme muito bom de super-heróis, e ele veio antes de todos esses que estão aí, né? Isso é uma criação original dele. Eu acho que o grande feito dos Incríveis, para mim, pelo menos, o roteiro dele. Eu acho que ele tem uma história incrível, usando o trocadilho. Mas se você parar para pensar, até comparado com os filmes de hoje, todos os da Marvel, os da DC, porque hoje praticamente a gente espirra tem um filme super-herói no cinema estreando. Os roteiros são muito parecidos e sem grandes novidades. O roteiro dos Incríveis, ele é redondinho, ele tem bons protagonistas, tem bons personagens cômicos, ele tem um ótimo vilão, que para mim é o grande problema da continuação, que ele não trouxe um roteiro muito bom quanto o primeiro. Acho que o primeiro, e ele traz aquele ar de novidade. Tem o alívio cômico da Edna Moda, do Zezé. Então, eu não concordo com tudo que você disse. Bom, é difícil falar um grande destaque, porque eu acho que ele é redondo em praticamente tudo, né?
porque eu acho que ele tem um bom design de produção, ele tem uma parte técnica muito bem feita, eu acho que as vozes foram bem escolhidas. Nas duas versões, tanto dublado quanto legendado, sim, a gente pode falar isso. O vilão, que é o Síndrome, que é uma caricatura do Brad Bird, né? E ele não sabia, diz ele que não sabia que era caricatura até o filme estar um tanto avançado, né? Aí ele viu que era caricatura. A própria ambientação, ela é muito bem construída. Se a gente tem no Gigante de Ferro aquele ambiente do Guerra Fria dos anos 50, no caso dos Incríveis, todo o design de produção ele é empurrado para os anos 60. A própria trilha sonora, que, aliás, é bom falar que Os Incríveis ele também foi uma espécie de ponta de lança da carreira do compositor Michael Giacchino, né? Que hoje é um compositor muito respeitado, com boas trilhas, enfim, mas ele conseguiu emular um estilo de música que é muito inspirado no tipo de trilha que a gente via nos filmes do James Bond daquela época, né? Tanto é que no primeiro, não sei se é o primeiro teaser ou o primeiro trailer, eles usaram inclusive uma trilha muito parecida, não sei se foi idêntica, muito parecida com a do John Barry para o filme do 007 a serviço de Sua Majestade, enfim, que ela é muito, muito inspirada nesse tipo de música, né? Música muito forte, usando muitos metais. Você falou agora do teaser, me lembrei dele, eu acho que pra mim é um dos melhores da Pixar, apresentando que é o Senhor Incrível tentando colocar o cinto já que ele tá fora de forma. Sim, é muita campanha. E eu acredito, eu não tenho certeza nesse caso, mas eu acho que o próprio Brad Bird, ele teve, eu sei porque no Ratatouille ele teve uma participação no teaser, assim, de dar ideia, eu vou até comentar depois isso, porque é uma curiosidade muito boa. Mas a campanha dos Incríveis foi muito bem feita, muito tanto é que é engraçado que quando esse filme foi lançado, foi acho que o primeiro filme que todo mundo esperava uma continuação. E ele demorou muito tempo, né? A gente teve continuação das outras animações da Pixar. Levou 14 anos. E os Incríveis mesmo demorou muito tempo. Mas só para voltar ao que você falou do roteiro, eu acho um roteiro muito inteligente, muito redondo. E inclusive no que ele sempre tenta pegar algum diferencial, né? Eu acho que ele fala muito sobre a questão dos papéis, né? No caso que a gente tem ali os super-heróis que estão ali escondidos, né? Eles estão fora, né? do que eles faziam, né? Fora de atividade, e a questão da vigilância da sociedade, como é que funciona, eu acho isso bem. Depois, né, nos Incríveis 2, que não é um filme, eu não considero no mesmo nível de... Ele é ruim, né? Vamos ser honestos. Não é no nível... Tecnicamente, ele é impressionante, é claro, né? Inclusive, no caso, já para falar dos Incríveis 2, ele avança uma série de tecnologias que a gente pode chamar de tecnologias que nós, espectadores, não percebemos bem esses avanços, né? Mas do ponto de vista de produção, eles são muito importantes. Inclusive, por exemplo, nos Incríveis 2, eles produziam uma cena e eles tinham uma tecnologia nova que eles podiam ver a cena já finalizada com uma resolução mais baixa, ao invés de esperar todo o trabalho de renderização que levava 3 dias, né? Porque até então todos os filmes eles tinham, para ver a cena ali finalizada, eles tinham que esperar dias, né? E nesse filme eles tinham um software ali que eles podiam ver com uma resolução mais baixa a cena pronta ali, né? Com a cor, com a iluminação, enfim. Mas assim, a gente está falando do roteiro, o caso dos Incríveis 2 é que ele quis inverter a chave, né? Então, ao invés da gente falar da questão propriamente da vigilância, né, dessa coisa do fora da atividade, tal, nos Incríveis 2 ele coloca a Mulher Elástica como protagonista, você inverte os papéis, né? Isso é um tanto arriscado, né? A gente vê que, por exemplo, você tentar refazer o mesmo filme invertendo a chave, invertendo os papéis. Eu achei isso que me incomodou um pouco. Ele me pareceu um filme preguiçoso, que a história é praticamente a mesma, só que ele inverte muitos papéis. Tipo, a Senhora Incrível, pra mim, no primeiro filme, ela tinha um protagonismo, mesmo ela não sendo ponto principal da trama, ela tinha uma importância muito grande pro desenrolar da trama, sendo que ela tem vários momentos muito bons no filme,
do primeiro. E no segundo pareceu que ficou meio fake, tanto ela como o Roberto ficando em casa cuidando das crianças. Você tem uma inversão. Lógico que há filmes que fizeram isso que são piores, né? O caso, por exemplo, do Procurando Dory. Carros 3 também é horrível. Léo, ninguém lembra de Carros 3. Para de forçar. Ninguém lembra desse filme. Vamos fingir que não foi lançado. Pra mim, ele foi um delírio coletivo, entendeu? Você acredita que eu nunca vi o Carros 3 inteiro, né? Eu vi pedaços. Não perdeu nada. Assim, eu vi inteiro, mas em pedaços. Sabe aquela que você começa a ver, aí no outro dia você vê outra parte, daqui um mês você vê mais um pouco. Para mim, o Carros 3 foi isso. E tem críticas também sobre Toy Story 4 também, né? Que você quer tentar... Até diz que eles tentaram consertar o final do Toy Story 3 com esse 4, né? Mas, enfim, na verdade é que eles querem fazer dinheiro com o filme, né? A verdade é essa. Claro. Mas no caso do roteiro dos Incríveis 2, eu acho que, assim, embora a ideia seja legal, eu acho que, como o Léo comentou, para mim ficou preguiçoso, né? Não ficou uma coisa... E como ele disse, o vilão também é fraco, né? Então... Não só o vilão, como todos os novos super-heróis, que a gente acaba não lembrando de ninguém. Tanto é que eu não lembro, né? Mas se você for me perguntar assim, dos dois filmes, é óbvio que eu acho que o primeiro ele é muito melhor, ele é muito mais redondinho, muito mais acertado, como espetáculo visual também, é uma coisa que impressiona bem. Assim, para quem acompanha muito essa coisa de super-herói, eu acho que vale a pena a gente resgatar na memória esse primeiro filme, porque ele é um ótimo filme de super-heróis, né? Eu acho impressionante. Quando Os Incríveis foi lançado, eles tinham comentado, né, que não tinha tantos filmes de super-herói. A gente estava começando a franquia Homem-Aranha e X-Men, então realmente o mercado estava começando a se abrir para isso. Então acho que Os Incríveis foi realmente o primeiro grande acerto de filme que deu muito certo, de super-heróis e tal. Mas assim, esse mercado estava começando já a ser aquecido com X-Men e com Homem-Aranha. O que acontece é que eu acho que Os Incríveis 2, eles tinham uma pressão enorme, porque todo mundo queria continuação, realmente. Eles não tinham uma boa história para contar. E eu lembro até umas entrevistas do Brad Bird na época que eles falavam, que ele comentou por que eles demoraram tanto, mas eles falavam que a gente não tinha nada para contar e a gente não pretendia fazer o filme, ou pretendia pelo menos esperar o mercado dar uma esfriada, assim, porque tava... Todo ano a gente tem 5 filmes de super-herói, então assim, pra que eu vou lançar mais um? E aí eu falo, não, agora a gente tem uma história, e eu acho meio balela, assim, eles falarem que agora eles têm uma história. Eu acho que eles, e assim, por mais que eu seja muito militante, eu acho que eles meio que se aproveitaram dessa questão, vamos colocar aqui, vamos mostrar que a gente tá super, super militante e colocar essa narrativa da mulher elástica e invertendo os papéis e tal, como um gancho pra gente poder fazer essa continuação. A gente entrega um 2, e aí ao mesmo tempo a gente já tem aí essa questão do feminismo que tá em ascensão, enfim. Eu gostei da questão e tal da mulher elástico e tal, resolvendo as coisas, mas eu acho que foi realmente um roteiro meio preguiçoso. Eu acho que agora sim a gente pode ir para Ratatouille. Vamos falar de coisa boa, gente? A questão da militância é interessante para discutir também. Concordo com o que o Alan falou. Eu acho que o filme ele tentou ir por aí também pelo lado da militância. Não só ele, outros filmes também mexem com isso, né? E acabou sendo prejudicado, né? O roteiro acabou não ficando bom. Mas e assim, eu acho que é muito válido quando você usa isso, mas não quando você usa como muleta, sabe? Para um roteiro preguiçoso. Se você faz isso de uma forma legal, tipo Capitã Marvel, para mim, eu acho que isso foi feito de uma maneira legal, porque ou aquilo... O próprio com animação como Moana, né? Moana, Frozen mesmo, assim. Frozen tem as piadinhas e às vezes por um tempo a gente achou meio forçado, mas eu acho que ele encaixa muito bem dentro do universo que ele faz parte, sabe? A dinâmica da Elsa, da Anna, de toda a história funciona. Mas a questão realmente dos Incríveis, eles usaram como muleta, sabe? É isso que a gente vai trabalhar, ponto, acabou, e acabou não desenvolvendo muita história. Agora, finalmente, vamos para Ratatouille, que é um filme que eu não sei vocês, mas assim, eu vejo pouca gente falando, e é um filme muito queridinho pra mim, é meu comfort movie, que eu assisto geralmente em tardes de domingo, tomando um vinho, comendo amendoins, porque é super gostosinho de assistir, e é um filme, assim, que vocês acham? Porque eu adoro e pouca gente fala sobre ele, né? Tanto que assim, a gente não tem o Blu-ray dele no Brasil, eu acho isso um absurdo.
Ratatouille, pra mim, é o meu segundo filme de animação favorito da Pixar. Ele só perde pra Toy Story 3, que eu gosto muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo filme, porque era um filme que, quando foi lançado, eu tava começando, quer dizer, já tava um tempo com o Planeta Disney no ar, na época, e eu acompanhei muito da produção desse filme e da divulgação, que eu achei muito interessante. Eu lembro que a gente até comentou um pouco no podcast do Tarzan, sobre o Ratatouille, que era um filme com um nome muito difícil. Eu lembro que na época pra mim era um saco ter que ficar ditando o nome do filme nas notícias, mas depois de um tempo eu aprendi a digitar e até hoje, tipo, sei escrever direitinho. Mas eu gosto da ideia de você trazer a trama principal dele, que é qualquer um pode fazer qualquer coisa, basta você querer. Você pegar um personagem que na nossa vida real a gente não gostaria de ver num ambiente como uma cozinha, e você, no final do filme, você tá totalmente já acostumado e amando ver o personagem cozinhando. Eu achei incrível. Era um filme que eu tinha certeza que não funcionaria. Eu, quando estava acompanhando a campanha, o teaser dele inicial eu não achei tão interessante, tanto que eu lembro que rolou várias polêmicas na época do lançamento. Mas é um filme que eu gosto muito. Eu acho que ele tem um bom cenário, um bom roteiro, uma trilha sonora lindíssima. Para mim, as canções do Ratatouille são uma das melhores trilhas sonoras da Pixar. Não sei se eu elegeria a melhor, mas tipo, tá no meu top também. E eu gosto muito da dublagem, tanto internacional quanto nacional. Foi aqueles acertos que o Garcia Júnior trazia de colocar famosos. Eu lembro que na época eu dei uma torcida de nariz pro Thiago Fragoso e pra... Esqueci o nome da menina. Mas eu acho que ele é um filme super redondinho, e era um filme que tinha tudo pra dar errado. Não era aquele filme que eu sentia que o pessoal tava animado. E foi numa época que me parecia que a Pixar começou a dar uma caída. Teve Carros, acho que um pouco antes do Ratatouille, que o pessoal já não curtiu tanto. Olha, eu sou um pouco Samara Filippo, lembrei o nome da menina, gente, Samara veio. Filippo. Obrigado, Jesus, eu não colei aqui. Gente, você desenterrou a Samara Filippo, ela tá Veio quieta Samara na dela. Filippo, obrigado, gente. Tá viva ainda? Tá viva, tá na Record, acho. Meu Deus do céu. Então tá morta, né? Então, o Ratatouille, pra mim, eu não sei, eu tava até pensando, quando você falou que a gente falaria sobre ele, eu ainda acho que é o melhor da Pixar, seguido dos primeiros Toy Stories. Isso na minha opinião, Toy Story 1 e 2. O 3 eu tenho um problema, que eu acho que ele é manipulativo, Toy Story 3. Mas isso é assunto para outro programa. Obrigado pela participação, Selby, aqueles assim, já cortando, tá falando mal do meu filme favorito. Eu acho o Toy Story 3 muito manipulativo. E assim, manipulativo de forma programada mesmo, assim. Não, vamos manipular o público, mexer com a emoção e tal, de forma pensada. Mas não que o roteiro não possa ser manipulado, mas eu achei muito forçado no treino. Esse é assunto para outro debate. Mas o Ratatouille, eu acho que ele, como o Léo falou, ele era um filme que na época ele era visto como um filme menor, que tinha tudo para dar errado. E tinha mesmo, né? Porque se a gente for lembrar da história de produção, ele foi um filme muito conturbado. Ele foi um filme, assim como aconteceu com o Gigante de Ferro, o Brad Bird ele foi convocado para salvar esse filme. Esse filme, originalmente, ele estava nas mãos de um diretor muito competente chamado Jan Pinkava, que foi o diretor daquele curta da Pixar, Gary's Game, que era do velhinho que jogava xadrez, né? Maravilhoso esse curta. Cinema, que é muito bom. E ele foi o cara que começou a desenvolver esse projeto do ratinho, enfim, de um filme baseado em ratos. E para a gente lembrar, esse filme ele começou a ser produzido naquele período em que havia uma briga entre a Disney e a Pixar. Foi em 2001 que começou a produção. Então, naquela época, o que acontece é o seguinte, a Disney, ela bancava os filmes da Pixar, né? Distribuía nos cinemas, só que, por contrato, a Disney tinha o direito de explorar continuações e explorar os personagens nos parques temáticos sem palavra da Pixar. Então, a Pixar produziu o primeiro filme e, depois de lançado, era propriedade da Disney, acabou. Né? A Disney podia lançar em vídeo as continuações como ela fazia com os clássicos. Tanto é que chegou um limite em que a Disney, para fazer pressão pela renovação do contrato de produção, eles montaram aquele estúdio, né, que chamava Circle 7, para produzir o Toy Story 3 sozinho. Falaram assim, vocês não querem, mas nós temos direito de produzir, nós vamos produzir sem vocês. E tentaram começar a produzir. Eles tinham o direito de produzir continuações de todos os filmes até o fim daquele primeiro contrato.
Que terminava, se não me engano, com carros, né? Isso, o Carros era o último. E o que aconteceu foi que o Ratatouille, ele é o primeiro filme que foi aprovado para ser desenvolvido, né, para ser produzido, sem autorização da Disney. Então a Disney ela não teve palavra quando esse filme começou a ser desenvolvido. Até porque eles estavam tentando buscar uma outra parceria na época. Houve uma conversa do Steve Jobs com a Warner, com a Fox, com a Universal, com outros estúdios. E sempre houve um problema porque eles não acreditavam que os outros estúdios tinham a mesma capacidade e de distribuição que a Disney tinha. E era verdade, a Disney ainda é uma gigante, uma especialista em animação, não tem como, né? Continua sendo. Mas eles usaram esse projeto do Ratatouille como uma espécie de teste para abrir negociações com outros estúdios. Então, o que o Ian Pincava fez era assim, era o tema do ratinho, envolvia essa questão da gastronomia, mas era um projeto mais estilizado. Então, eles queriam fugir um pouco da estética dos filmes que a Pixar estava produzindo antes. Só que, por uma série de razões, vocês sabem bem disso, né? A Pixar trabalha com aquele chamado Brain Trust, né? Que é aquela comitiva de diretores que de tempos em tempos avaliam o que os outros estão produzindo, né? Eles viam que o projeto tinha muitos problemas, né? De roteiro, de desenvolvimento de personagens. E aí houve a ideia de convocar o Brad Bird, que tinha acabado de trabalhar nos Incríveis, para dirigir o Ratatouille. E ele realmente mexeu com uma série de coisas, porque se a gente for parar para pensar, isso é verdade. Se a gente for parar para pensar, essa coisa do universo gastronômico não é um assunto fácil de trabalhar no cinema, né? Se a gente for lembrar outros filmes que trabalham gastronomia, eles não são grandes sucessos, né? Eles são filmes legais, assim, ou é filme de sessão da tarde, ou é um filme comédia romântica. Mas filmes que mexem com coisas gourmets de gastronomia, eles não são muito atrativos do ponto de vista da bilheteria, né? Pelo que eu lembro, o Brad Bird entrou em 2005 para a produção e ele conseguiu contar uma história, não que fosse uma comédia romântica ou um filme mais família, sessão da tarde, porque eu sinto muito que o Ratatouille é mais tipo um drama, né? Ele vai mostrando muito mais a parte psicológica, e eu também estava pesquisando e lendo mais sobre o filme. Parece que quando o Brad Bird entrou na produção, uma das coisas que ele fez foi matar o Gusteau, o personagem, que ele teria um papel maior na trama, e dar mais destaque para os personagens como o Skinner e a Colette, e deixar os personagens ratos menos antropomórficos, que eles estavam mais humanizados, e ele quis deixar os personagens mais parecidos com ratos de verdade. O que no começo me gerou a estranheza, porque os personagens do Ratatouille, eles parecem ratos, eles não têm aquele carisma, aquela magia dos personagens como o Bernardo e Bianca, o Mickey, o Basil do Ratinho Detetive. Ele parece mesmo com um rato de verdade. Então, isso poderia, ao meu ver, na época do lançamento, gerar uma repulsa do público. Eu acho assim, a versão do Pincava, ele trazia os ratos mais antropomorfizados, e de certa forma o Brad Bird ele queria evitar esse tipo de repetição que a gente tem de ter o mesmo tipo de ratinho, como você falou, né, do Bernardo e Bianca ou do Ratinho Detetive. E isso tem a ver com o fato de que ele dividiu, né, o tempo de divisão dos personagens. Como tinha personagens humanos, ele resolveu fazer os ratos um pouco mais realistas, né? Então, deixa eles mais ratos, porque nós vamos ter personagens humanos. E como você lembrou, uma das coisas que o Brad Bird notou, que ele melhorou em relação à versão original, foi a Colette. Porque a Colette, na versão original, ela era uma personagem que praticamente não fazia nada ali, não tinha função, né? E de repente, no final da história, ela ficava com o Linguini, né? Mas aí ele percebeu o seguinte, falou, mas pera um pouco, a gente está lidando, quando eles foram fazer a pesquisa, né, do tema, né, da culinária francesa, enfim, você vai ver que esse ambiente é um ambiente muito masculino, né? E, no entanto, no filme você tem a Colette, você tem uma mulher na cozinha. Então ele achava que essa personagem ela tinha que ter uma importância maior, ela tinha que ter uma função ali de provar
né, o seu valor ali na cozinha, né, no meio daqueles homens. Então essa foi uma das grandes alterações que ele fez, além do que você falou de tirar o Gusteau, né, que teria uma participação maior no filme. E o mais legal é que, do mesmo jeito que o Remy está tentando provar que ele pode ser um cozinheiro, a Colette, pelo outro lado, também, porque por ser uma mulher que não é uma figura muito presente nas cozinhas dos grandes restaurantes, é legal você ver que a Pixar, desde o começo, que é uma coisa que eu sempre bato, às vezes a personagem principal não precisa ser a mulher para ela ter o poder feminino dela. Sim. Você não precisaria ter um filme, uma continuação, onde a protagonista seja a Colette. Ela já funcionou muito bem e mostrou muito bem o quanto a mulher pode e a mulher é capaz em todo o primeiro filme. Então, e assim, o filme ele tem uma série de mensagens, né, que assim, não é só do protagonista, né, você vê essas mensagens que eles querem passar, né, a tal da moral, né, que a Pixar tem muito disso de querer passar moral, envolvendo vários personagens. Então você tem a moral do Linguini, né, da transformação dele, né, da evolução do arco narrativo dele. Você tem a transformação do arco da Colette, você tem a transformação do Remy. Assim, e a própria transformação que para mim o ponto alto que me transformou o Ratatouille no meu favorito é a transformação do grande vilão, que para mim não é o Skinner, mas sim o Ego, que é o personagem que matou o protagonista e que tem uma grande transformação no final da história. Eu acho que esse para mim é o fato que faz com que o filme, para mim, né, seja o melhor, porque eu acho que, como você falou, né, o filme ele não tem um vilão, né, ele tem o crítico também, né, o crítico gastronômico, mas eu achei muito boa a sacada de você fazer a transformação, né, desse crítico, né, que é uma pessoa muito temida, e você tem aquele final, né, e tem até aquela coisa daquela mensagem da crítica, né, que ele escreve no final, quando ele descobre que o prato foi feito, né, pelo Remy. Tem tudo uma coisa especial em relação a essa coisa de passar a moral, né, desses personagens. Para pegar uma coisa que o Alan falou sobre essa coisa do filme talvez não ser muito lembrado, tal. Eu visitei agora recentemente a Disneylandia de Paris, e lá tem a atração. Ele tinha que jogar na nossa cara que é rico, né, Alan? Que a gente tá em São Paulo, cagado, não. E ele visitou a Disney Paris. Não, agora tem muitos boletos para pagar. Mas tem a atração do Ratatouille lá, que vai estar sendo construída no Epcot também, né, em Orlando. E é uma atração muito popular, muito bem feita, assim, me surpreendi muito bem com a experiência toda, né, de como que eles fizeram aquilo ali para simular, né, que você está dentro do filme. Enfim, quando eu fui lá, eu quebrei essa imagem, né? Falei assim, nossa, mas as pessoas estão aqui uma fila de quase 1h30 para ir para ver o Remy, uma das maiores filas, né? Então não, o filme ele é bem lembrado, sim, é um filme muito querido pelo público. É que ele ficou meio na sombra, porque os outros são filmes mais caça-níqueis, assim dizer. Porque logo depois, né, você teve as continuações, né? Então o Ratatouille ficou meio que na rabeira, né? Mas considero um filme muito bom, né? Não, só pra gente finalizar aqui, porque senão a gente vai ficar com o programa longo demais. Eu sei que o Ratatouille, como o próprio Os Incríveis, são dois animados que renderiam um programa só pra eles, como a gente fez com o Tarzan. E a nossa ideia é essa, a gente fazer em breve novos programas com esses personagens. Então, eu queria saber de vocês, qual é o seu desenho animado favorito do Brad Bird? Assim, se você tivesse que escolher um, qual vocês escolheriam? Ai, que difícil. Porque essas três animações, eu sou apaixonado, principalmente Ratatouille e o Gigante de Ferro. Eu acho que eu acho que eu vou dizer Ratatouille porque eu assisto mais hoje em dia. Eu acho que o Gigante de Ferro ficou muito mais na minha infância, adolescência, e Ratatouille veio mais agora, assim, sabe? Nos últimos anos eu assisto muito mais. Então eu vou dizer Ratatouille, mas o Gigante de Ferro tá no meu coração, assim. Se você for perguntar sobre da Pixar, eu vou falar o Ratatouille, é o melhor. Mas eu acho que, no geral, o Gigante de Ferro, ele, para mim, ele como filme, ele representa mais, assim, até se a gente for pensar na referência cult, enfim, do que as pessoas lembram hoje, o Gigante de Ferro tem essa importância maior. Agora, só para lembrar uma curiosidade para fechar do
do Ratatouille, que o Léo estava falando sobre a dificuldade do título, né? Que a gente para Sim. escrever na época, né? Na época que estava sendo produzido o filme, como eu falei, o filme já estava sendo desenvolvido. O Brad Bird ele pegou o filme, né? Já pela metade ali, né? E o que acontecia é que você tinha aquela equipe contratada e você tinha que dar coisas para os animadores fazerem, porque se eles não estão fazendo nada, é prejuízo para o estúdio. Então eu já vi entrevistas dele contando que a produção do Ratatouille foi uma produção muito cansativa, porque ele não podia deixar ninguém sem trabalhar e tinha que desenvolver a história enquanto estava sendo produzido. No entanto, houve um problema no meio desse tudo, porque não havia título durante a produção do filme. Então, o que acontecia era que o cara do marketing chegava lá e falou assim: olha, Brad, a gente precisa decidir o título do filme, né? Porque o Steve Jobs quer saber o título, porque ele estava negociando lá, né, o contrato com a Pixar e tal. E ele falava: olha, não tenho tempo de decidir o título, né? Pega aí, decidam vocês, né, o título que vocês querem e bota lá, né? Ele não estava preocupado com ele, queria terminar o filme. Só que aquela coisa, eles tinham que falar pro Steve Jobs na época e tinha que ter um título e eles queriam que o diretor decidisse, porque o cara do marketing também não é doido, né? Eu não vou, né, me prejudicar. Aí eles fizeram Vai que ele dá um título ruim, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu isso. Eles fizeram uma lista de 3 páginas e voltaram lá pro Brad Bird e falaram: Brad, você precisa decidir um título. E ele de novo falou: não tenho tempo para isso, vocês decidem o que é melhor. Falou: olha, não, você é o diretor, você tem que decidir, tá aqui uma lista com vários títulos, né? E quando ele viu, ele achou horrível, porque eram os títulos mais ridículos possíveis, né? Inclusive um deles chegou até, se você olhar, acho que no Animedic tem isso no meu site. Fizeram um até dos uma títulos arte era com 2 Irmãos, Uma Aventura Fantástica, ou não? Acho que não. Não, mas era uma coisa assim. Um que eles chegaram até fazer a arte do logotipo era simplesmente Rats, com exclamação, né? Eu lembro disso. Então, títulos ridículos. Outro era, sei lá, a cozinha calamidade do Remy, era uma coisa assim, eram títulos muito ruins, né? Até que ele sacou que o Ian Pinkava, né, que era o diretor original, ele começou a desenvolver o título, o projeto, como Ratatouille. Aí ele falou para a equipe de marketing, falou assim: olha, por que não usa o título do, né, estava sendo desenvolvido Ratatouille? Só que aí o cara do marketing falou: mas espera um pouco, mas é um título muito complicado, né? E aí, segundo o Brad Bird, ele que teve a ideia de que o teaser do filme ensinasse as pessoas a como pronunciar e a como escrever. Até por isso que quando a gente vê o teaser, tem aquele logo que vira, né, e mostra a versão fonética, né, de como é que se que é fala. uma grande sacada. O Ratatouille, que ele falou assim: se as pessoas não sabem, vamos ensiná-las a falar e elas vão aprender, elas vão conhecer o que é. E deu certo. Ele acabou sendo feliz nessa decisão, né, e a grande sacada que ele falava foi assim: olha, o Ratatouille é uma palavra só, né? Para não ser, como você lembrou agora do Dois Amigos, não são esses títulos longos, com subtítulos horríveis que a gente inventa. Ele fala assim: Ratatouille é uma palavra só, é um prato culinário, é comida. E tem rato na palavra, tá? É perfeito. Então, né? Tem rato ali, é comida e é uma palavra só. Pronto, tá perfeito, né? E aí saiu a história do título do Ratatouille, que é um grande filme, uma grande produção do Brad Bird. Pena que depois, embora ele tenha feito Os Incríveis 2, aí ele resolveu partir para a carreira em live action, né? Ele quis seguir o que fez o Rob Minkoff do Rei Leão, que foi fazer o Stuart Little, ou o Kevin Lima, que foi fazer Encantada, ou o Andrew Stanton, que fez aquele fracasso lá do John Carter, né? Então... Mas eu acho que ele deu certo, pelo menos com o Missão Impossível, pessoal. Mas não estou falando pelo filme, mas porque eu acho que eu gostaria de vê-lo fazendo mais animações, né? Mas se eu fosse escolher 2 animações de destaque dele, assim, da Pixar, seria Os Incríveis, o primeiro, o Ratatouille, e como geral da carreira dele, O Gigante de Ferro, que para mim é o grande filme dele, a grande obra dele, O Gigante de Ferro. Eu também acho que, num geral, tipo, eu tenho um carinho muito grande por Ratatouille, que, como eu falei pra vocês, é o meu segundo favorito da Pixar, mas eu ainda acho que o Gigante de Ferro tem um tchanzinho a mais, não só por ser uma animação tradicional que marcou a infância de todo mundo, quer dizer,
a gente já adolescência, mas eu acho que os personagens, o roteiro, ele é muito mais bem amarradinho do que, num geral, do que o próprio Ratatouille, Os Incríveis. E pra mim é um projeto dele original do começo ao fim. Então eu sei que Os Incríveis também Ratatouille ele entrou no meio do projeto, então numa votaçãozinha assim, eu acho que o Gigante de Ferro é o meu favorito. Vamos aproveitar para agradecer a presença do Selby. Selby, muito obrigado por mais uma vez estar participando aqui do nosso programa. Espero que você participe mais vezes. Quer deixar seu arroba, seu contato aí pro pessoal? Ok, bom, agradeço de novo pela participação, né? O tema muito legal, né? Como sempre, poderíamos conversar 3 horas sobre eles, né? Sobre esses filmes. Mas enfim, vocês podem me achar no Facebook, no Instagram, é só procurar lá Selby Pegoraro. E eu acho que no site aí no Léo, que o Léo coloca, deve aparecer o meu nome, né? Então é fácil copiar lá e me procurar. E eu tô sempre comentando alguma coisa dos filmes lá, então é fácil me achar. Alan tá vivo? Acho que o Alan Oi! Oi, tá vivo! Olá, boa noite, tudo bem? Aqui. Inclusive, Alan pede biscoito agora. Tá. Antes de eu dar meu arroba, adorei relembrar do teaser que ensina a falar o nome do filme, né? Tanto que eu acho que realmente funcionou, ninguém falou errado, né? Adorei falar sobre Ratatouille. Meu arroba é @HeyHouse, mas talvez mude. Talvez seja agora @AlanWoodPlay. Eu não sei, eu vou decidir até meia-noite, gente. Eu não... O que aparecer na fotinho lá no Instagram é o novo, entendeu? Me procura no @papoanimado, que é onde tem arroba de todo mundo aqui que tava nesse papo. E vocês me encontram no @Cadê o Léo Francisco no Instagram. Também tem o site Cadê o Léo. Vocês me acham nas redes sociais como Léo Francisco. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa do Papo Animado aqui, falando um pouco sobre animação. Como o Selby falou, são 3 animações incríveis. O Brad Bird é vamos considerar um dos melhores diretores e roteiristas dessa nova geração aqui da Pixar. E daria pra gente ficar aqui horas conversando, mas senão depois vocês ficam xingando a gente, que o programa é longo demais e vocês não escutam. Então a gente vai falar novamente sobre Ratatouille, sobre Os Incríveis, em outros episódios. Alan, quer falar mais alguma coisa? Gente, um grande beijo no coração de vocês. E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece de novo a participação do Selby, porque sempre dando uma grande palestra aqui sobre animação. A gente ama. Para quem é fã de animação, essas são informações que são muito legais de saber. Então, obrigado novamente. E é isso, gente. Continue ouvindo a gente em todos os serviços de streaming. Curte para não perder nenhum programa e seguir a gente no Instagram. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.